Bom dia, bom dia. Mais um dia com a graça de Deus. Hoje nós estamos no dia 27 de janeiro, mais um dia transformando hoje a mentira em verdade. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Deixa eu baixar um pouco o som. Hoje nós vamos abordar esse tema. Bom dia, bom dia. 40 dias transformando maldições em bênçãos. Quanta graça no meio de nós. Como Deus tem feito maravilhas, né? Quantas graças mesmo. 40 dias para chegar na transformação da borboleta. Nós estamos quase saindo do casulo. Hoje é o 31º dia da nossa quaresma, né? 31º dia dos nossos 40 dias de deserto. Cada dia um tema diferente, um tema novo, trazendo para vocês transformação diária, né? E com esse livro, né? Acompanhando o livro do Padre Marlon Múcio, 40 dias transformando maldições em bênçãos. E tem sido muito mesmo gratificante servir a Deus dessa forma, dando a cara aqui. Eu nunca fiz live assim de tão ser perseverante, de tão querer de dar continuidade assim em sequência de 40 dias, né? Eu já fiz textos, posts 40 dias sem parar evangelizando, mas live evangelizando não. Nunca preguei 40 dias não. Então, já criou um hábito, né? Porque 21 dias o cérebro ele já habitua aquilo. Graças a Deus. Então, agora, passando esses 40 dias aí, eu quero ver se eu consigo marcar pelo menos uma live por semana, né? Pra gente... Aí eu vou selecionando um tema, estudando sobre aquele tema e trazendo novidades, ajudando mais ainda na transformação de cada um, né? A gente vai fazer uma live por semana depois. Vamos ver meus projetos, como que vai ficar. E eu vou passando para vocês. Mas é sempre bom a gente estar aqui, a gente estar levando a palavra de Deus, né? Transformando, ajudando na transformação da vida do outro. Quero falar também sobre empreendedorismo, né? Ajudar você a fazer uma renda extra, a trabalhar. Ontem me perguntaram, né, várias mensagens sobre o marketing digital, se eu trabalho com isso, como que é, porque a pessoa quer ganhar uma rendinha extra, né, às vezes precisa. Hoje em dia a gente que recebe um salário mínimo, vai no mercado, não dá, né, não dá, porque é muita despesa, tá tudo muito alto, os custos, né, e aí vai aumentando e a gente vai ficando... Às vezes deixa muitas coisas para trás, né? E só o necessário mesmo para suprir. Então aquela coisa de bonança, você não consegue, né? Você não consegue. Você tem que só... Hoje o brasileiro, né? Tem que viver do básico do básico. Só o necessário mesmo para sobreviver. Porque ninguém tá rasgando dinheiro não, né? Ninguém tá rasgando dinheiro. E quando você tem filhos e que pede alguma coisa de comer para aquele dia, é a vontade dele aquele dia, né? E a gente tenta sempre suprir as necessidades, né? Mas e quem não tem, né? E quem não tem condições nenhuma? E uma mãe que tem 3 filhos, 4 filhos, ou até 2 e que não está conseguindo sustentar a família sozinha. Eu recebo várias mensagens de pessoas que pedem ajuda ou direcionamento de ajuda, né? E por essa semana veio um caso de uma mulher que o marido tá preso, ela tem 3 crianças e tá com o carro quebrado. E aí vai fazer uma turma vai juntar prendas, né, que estão arrecadando para poder levar para poder rifar, para poder ajudar essa moça, né, com essas 3 crianças
E é assim, né? A comunhão, a unidade, né? A comunidade, na verdade, das pessoas se unirem em ajudar o outro, né? Fazer o bem. E aí a gente faz o que é na medida do possível, né? No que a gente pode contribuir. E assim tem sido. Também mulheres grávidas, né? Chega muito para mim que precisa de enxoval de bebê. Aí a gente tem a indicação aí do GAMI, que é o Grupo de Apoio Materno Infantil, né? Da doutora Fabiana Pacheco, a presidente. Não é só sobre chegar lá e ganhar um kit. Não, é muito mais além disso. Tem muitas informações, grandes profissionais, já vieram profissionais de vários estados para ministrar palestras, sabe? Eles fazem congresso, é bem edificante mesmo. Tem os bombeiros que ensina também em salvamentos, né, da criança, como lidar com aquela situação, problema, né? E tudo isso é para agregar, É muito importante o leite materno, então tem tudo, então é tudo um conjunto, né? Uma comunidade. E aí, hoje em dia, as mulheres, as gestantes, elas têm bastante apoio, mesmo, da igreja e dessa comunidade, assim, pelo menos aqui na nossa cidade, é muito bem. O SUS também aqui em Adamantina, ele é muito bom. As crianças são muito bem tratadas, são muito bem cuidadas. Eu tive nenê não faz muito tempo, né? Tem 1 ano, meu filho. Eu sempre fui muito bem tratada, muito bem cuidada no hospital pelos enfermeiros, na maternidade, né? E assim, o Frei tem feito um trabalho maravilhoso na Santa Casa e reformas, né? E sempre para trazer melhor conforto, comodidade, né? Para o paciente. E isso um unido ao outro, sabe? E aí eu vejo muitas pessoas, né, jogando mentiras nas redes sociais, humilhando. Eles fazem de tudo assim para poder contribuir. O secretário da saúde, as mulheres, gente, aquela equipe maravilhosa do SUS, que é do pré-natal. Que atenção aquelas mulheres, quanta dedicação, que missão que elas têm, né? E quantos anos assim não tivemos a Sônia no comando da liderança ali da maternidade, quantas coisas boas, Então assim, durante esse processo de gestação que eu tive, que já tem 12 anos, que no caso da minha primeira gravidez até agora, eu tenho 40 anos, meu filho tem 1 ano. Então assim, de 29 anos, né, pra cá, são de 28 anos pra cá, eu fui muito bem cuidada. E eu tenho pessoas, amigas mesmo, que tá com 3 meses, vai fazer a nenezinha, 3 meses que ganhou a nenê, e eu tava lá com ela. E assim, é muito bem cuidada mesmo. E eu falo sobre a mentira nas redes sociais. A gente tá abordando o tema hoje, eu não tô jogando conversa fora, porque é transformando mentira em verdade. A gente tem que desmascarar, a gente tem que desmentir essas pessoas das redes sociais. Enquanto tem 10 metendo a boca e um falando a verdade, tem que se unir mais, tem que quebrar o mal, sabe? A gente tem que quebrar o mal. A gente tem que sempre manter a verdade de pé e enfrentar a mentira mesmo, porque a mentira, ela tem perna curta, a mentira, ela é inimiga, a mentira, ela tá aí para destruição, né? Quando a pessoa põe as coisas na rede social, muitas vezes é mentira, porque será que foi tudo aquilo mesmo, né? Então não é sobre a exposição também, é aquele debate,
e vai aumentando a mentira, e o outro vai argumentando mais coisas. Então, assim, sempre pro lado da mentira. Só que, no final, a verdade sempre vem, né, gente? Então, é sobre isso. O diabo, que é o pai da mentira. Não tem como falar de mentira e não lembrar daquele instrumento, né? Do inferno. Não tem como a gente falar. Então, transformando mentira em verdade, nosso tema, 40 dias transformando maldições em bênçãos, né? E hoje nós estamos aqui para falar um pouco dessa transformação na vida de cada um, né? Como tem sido, como que a palavra de Deus tem transformado você na sua vida, na sua história. E aí a palavra de João 8:31, eu vou ler todo esse capítulo aqui, de 31 até 47, os versículos, tá? Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-se: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus. Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que aprendestes do vosso pai. Verdadeiros filhos. Nosso pai, replicam eles, é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosseis filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhes eles: nós não somos filhos da fornicação, temos só um pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amareis. Vós me amaríeis, porque eu saí de Deus, é dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, de que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará do pecado, se vos falo a verdade? Por que não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e se vós não os ouvis, é porque não sois de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, esse diálogo, né, entre Deus e aqueles que estavam alimentando a fúria, né, apontando Jesus como mentiroso, como pecador, né? E ele morreu ali, ele foi julgado dentre dois ladrões. E aí, ele foi julgado, e na hora de escolher, né, de salvar salvou o ladrão e deixou Jesus na cruz, né? Mas olha só, como que ele fala da escravidão, né? Quando a pessoa é mentirosa, é o pai da mentira, né? É o diabo, o pai da mentira. E quando a pessoa é mentirosa, ela se torna escrava daquilo. Você já percebeu que ela tem que ficar alimentando aquela mentira? Será que ela consegue dormir em paz? E a pessoa fica alimentando aquela mentira, alimentando. O escravo, ele não fica na casa para sempre. E o filho fica. Jesus fala. O escravo, ele sai. Então você acaba se tornando escravo da mentira.
Por quê? Você tem que alimentar aquela mentira, né? Você tem que ficar vivendo aquele desequilíbrio emocional. Você não vai ter paz, você não vai dormir, você vai ficar totalmente desequilibrado. E maquinando, o que eu vou mentir hoje? O que eu vou... sobre aquele assunto, o mesmo assunto. Vou dar um exemplo, adultério. Aí você fala que não cometeu adultério, e aí você esconde a verdade. Você esconde a verdade, e aí aquele assunto você fica maquinando, e por você estar omitindo, escondendo a verdade, você, toda vez, você tem que buscar novas informações e novas mentiras para cobrir aquela mentira. Então é uma mentira cobrindo a outra mentira. Só que tem uma hora que não tem jeito, a verdade vem à tona. Conhecereis a verdade vos conhecerás. Vos permanecerás, vos conhecerás, né? Escolha a verdade mesmo que doa. Mesmo que doa. Escolha sempre a verdade. Ela liberta, ao contrário de uma mentira que faz viver em conforto, porém em uma prisão. É um desconforto, na verdade. Uma prisão, a mentira é uma prisão. Ela prende você. A mentira nos traz no dicionário, ela é um engano, é uma falsidade, é uma fraude, é um acúmulo de fraude, né? Porque você fica alimentando e você mesmo está sendo fraudado, você mesmo está sendo roubado, você se torna escravo dela, você tem que trabalhar para ela, você tem que maquinar para ela, né? Vamos ver o que traz o livro hoje, Transformando Mentira em Verdades. O diabo é o pai da mentira. Uma mentira bem contada, muito contada, pode até parecer uma verdade, não é mesmo? Mas não traz paz, escraviza, com certeza. A verdade, em compensação, liberta. No deserto, para tentar Jesus, o diabo se valeu até de versículos bíblicos. E para derrotá-lo, Jesus também recorreu à palavra de Deus. Nossa, o diabo também conhece a Bíblia, pode ter certeza. Logo se vê que não basta conhecê-la, é preciso guardá-la no coração e vivê-la. O que adianta você conhecer as verdades que está em Deus, conhecer os princípios e viver totalmente o contrário da verdade? O que adianta você guardar no coração a palavra de Deus e não colocar em prática? O que adianta você ler a Bíblia 3, 4 vezes inteirinha e sair aí julgando as pessoas, condenando, apontando o dedo na cara? O que adianta você ler a palavra, se saciar dela e não guardar, e não viver? O que adianta tudo isso? De que adianta, por exemplo, eu vim aqui falar coisas lindas, falar de Deus, falar de maravilhas, o que Deus tem feito, e aí a hora que eu desligo a live, ser o demônio dentro da minha casa? Eu não estou vivendo a palavra, e não é assim que Deus quer. Você tem que conhecer a palavra, ela vai te libertar, e você vai viver os princípios dentro da palavra. Tem gente que conhece toda a palavra e vive tudo o contrário. Tem gente que conhece tudo que a Bíblia fala, já sabe tudo, decora e salteado. Mas, gente, continua naquele erro, perseverando naquele erro, e não muda, e não muda. Tem gente assim, infelizmente tem gente assim. E aí atrasa a vida do outro, mente, inventa história do outro para se sair bonito na fita, né? Um antigo conto judaico expressa bem os efeitos de espalhar uma mentira ou levantar um falso testemunho. Presta atenção nessa história. Certo homem percorreu a cidade caluniando o sábio local. Mais tarde,
o tagarela deu-se conta do dano que havia causado. O tagarela, tá? Fofoqueiro. Deu-se conta do dano que havia causado e dirigiu-se ao sábio a fim de pedir-lhe perdão. Estava disposto a fazer o que fosse necessário para reparar o seu erro. O sábio, então, pediu-lhe que abrisse um travesseiro de penas do alto de uma casa e a espalhasse ao vento. Embora intrigado com o pedido, o língua solta fez o que fora mandado. E então estou perdoado? Perguntou ao sábio. Primeiro vai, junte todas as penas, respondeu o mestre com calma. Mas como? O vento já as espalhou. O sábio sentenciou. Reparar o dano causado pelas palavras injustas é tão difícil quanto recolher todas as penas que foram espalhadas. Olha só. Reparar o dano causado pelas palavras injustas é tão difícil quanto recolher todas as penas que foram espalhadas. E um dia eu fui me confessar e o padre contou essa história para mim. E ele falou das penas, né? E a gente não consegue. Imagina, um sábio você tem que fazer isso daqui, recolher tudo, depois voltar lá e ele vai te dar. Ele vai te absolver, né? Da sua pena, do seu pecado, né? Só que aí como que você junta todas as penas? Bom dia. Como que você junta todas as penas? É duro reparar o dano causado pelas palavras injustas. E mais difícil ainda é recolher todas as penas que foram espalhadas. Então, assim, a mentira, ela tem uma dimensão, né? E ainda mais agora, através de WhatsApp, né? Você tem que prestar bem atenção do que você está compartilhando. Muitas coisas que a gente vê na internet, nem sempre, nem tudo é verdade. Você tem que reconhecer. Será que aquilo é verdade? Será que está falando? Se existe dúvida, a verdade ela não deixa dúvida, né? Então, se existe alguma dúvida, por que você vai partilhar aquilo com outras pessoas? Ainda mais quando é fofoca, vai direcionando uma coisa da outra, né? Antes da minha conversão, eu já fiz muito disso, né? E aí um vai passando pro outro, vai transformando tudo naquela mentira. E aí depois que se esparrama, hoje é muito rápido, né? O WhatsApp. Acontece uma coisa lá no outro lado do mundo, em segundos, questões de segundos, você está sabendo aqui. Né? A pessoa hoje faz questão de fazer um vídeo, em vez de ajudar, vai lá e faz um vídeo e já posta nas redes sociais, nem respeita a família, né? Nem respeita a família. Então, é motivo de chacota, de risadinha. Isso é coisa do inimigo, né? Usando você para ser esse canal de difamação e transmitir isso para todos, né? Então, gente, na psicologia, eu quero falar um pouco da mentira na psicologia, tá? O processo psicológico pelo qual o indivíduo deliberadamente tenta convencer outra pessoa a aceitar aquilo que o próprio indivíduo sabe que é falso. Olha isso daí. Olha o processo psicológico de uma pessoa que pelo qual o indivíduo deliberadamente tenta convencer outra pessoa a aceitar aquilo que o próprio indivíduo sabe que é falso. Gente, não. Vamos desenhar isso aqui. Ó. Como que eu me sentiria alimentando uma mentira? E como que eu vou deliberar essa mentira e convencer você daquilo que eu já sei que é uma mentira? É um processo
É um processo que tem que maquinar muito, né? Como que você vai crescendo, aumentando essa mentira, sabendo que é mentira? Então, em benefício próprio ou de outros para maximizar um ganho ou evitar uma perda. Gente, a mentira. Ele usa esse fragmento para poder continuar mentindo, ajudando o outro a mentir, para não perder aquilo. Para não perder aquilo. Às vezes, uma dívida que você tem, você vai mentir para a pessoa que te vendeu, uma mentira tão cabeluda, e você vai se alimentando daquela mentira e depois vai ter um dia que a pessoa vai falar: e como que tá essa mentira, né? E como que anda aquela mentira sua, né? Que ele vai falar o que é, né? E aí você vai ter até esquecido que você usou de argumento para não pagar a pessoa que você está devendo. É mentira isso daí. Então eu já gosto da realidade mesmo. Ou é ou não é. Ou vai ou racha. A verdade é um fato real que está ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, que é correto, que é seguro. Essa é a verdade, né? E a filosofia e a verdade. A característica do ser humano é a busca permanente pela verdade e o desejo de comprovar a veracidade de fatos e de distinguir o verdadeiro do falso, que frequentemente nos coloca dúvidas no que nos foi ensinado. Em busca pela verdade surge logo na infância e ao longo da vida. Sempre questionamos as verdades estabelecidas pela sociedade, e a filosofia tem a investigação da verdade, o seu maior valor. A filosofia tem a investigação da verdade, o seu maior valor. Então, sempre a verdade. Então, essa filosofia da vida, né? A busca pela psicologia, esse processo psicológico do indivíduo falar a verdade ou falar a mentira, ficar maquinando, como eu falei na palavra de João aqui, João 8:31, na palavra fala, né, que a mentira, você se torna escravo da mentira. E Jesus fala na palavra, aqui, olha o que Jesus fala. Verdade, verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim. Bom dia. Quem é escravo, gente, não fica na casa para sempre. O escravo não vai embora? Ele não fica na casa para sempre. Assim mesmo é a nossa escravidão, a mentira, o pecado. Não fica na casa de Deus para sempre. Enquanto você não se converter, enquanto você não administrar todo esse processo e essa maquinação, tem que ter um fim. A mentira ela vai acabar, ela tem perna curta. Senão você vai se tornando escravo dela e vai ter um dia que você vai morrer por ela, por essa escravidão. Você morre pela boca também, né? Então, o que você tem feito nos seus dias? Como tem sido sua vida, de mentirinha ou de verdades? Tem mentirinha, né? Tem gente que fala mentirinha. Então, a pessoa está sobre a base da Bíblia, está debaixo da Bíblia, já leu 8 vezes a Bíblia e vai lá e faz tudo errado. Não está certo isso. Não é condizente com a palavra. Você conhece todos os princípios, você vai lá e faz errado. O pecado é mentira, é a mesma coisa que mentira. Você está se sujando. E o pecado, ele tem um certo tempo de durabilidade. Não vai para sempre.
O pecado, ele te dá a garantia do conforto, né? Nossa, é favorável. Por exemplo, a mentira. Até quando você vai viver na mentira? Favorável, né, que eu tô querendo dizer. Até quando você vai ficar enganando o outro, pegando dinheiro, sei lá, passando o outro para frente e recebendo um dinheiro extra para poder fazer suas viagens, fazer suas coisas, comprar um carro bom? Até quando você vai ficar se alimentando dessa falsidade? Até quando você vai usar isso de escudo para você, para te deixar no conforto, na alegria, e a casa cai, uma hora a casa cai? Não é assim com os presidiários? Tá lá no iate, tá lá ostentando isso, ostentando aquilo, aí depois vai puxar a ficha lá, tudo tráfico de drogas, tudo não sei, uma hora a casa cai. Tudo que ele vive, não foi vivido através da palavra, dos princípios cristãos baseados na palavra, porque a gente tem que administrar nosso dinheiro, nossos talentos. Como você tem administrado seus talentos? Como você tem administrado sua vida financeira? Como você tem usado seu dinheiro? E uma hora você consome muito, possui muito. Por isso que tem você paga imposto, né, daquilo, você tem que demonstrar, né, tem os demonstrativos dos impostos de renda para ver se você está vivendo sobre mentira. Nada mais é que uma busca pela verdade ou mentira, né? O imposto de renda é isso. O leão, né? Caí no leão. Eu vou esconder isso aqui. Vai fazer o quê? É imposto. Daí a César quer de César. É imposto. A gente tem que pagar. Fazer o quê? Você já nasceu sabendo. Desde o Velho Testamento, o Antigo Testamento já tinha, né? Pessoas que... os cobradores de impostos, né? E Jesus pagava imposto também. Daí a César que é de César, né? Ele falava. E aí, eu tô falando dos impostos por conta da mentira. Porque quando você tá administrando suas coisas, e você tem que prestar contas, né? De tudo que você tem. E aí, se eles descobrem a mentira, você vai preso. Você vai preso. Você paga um preço muito grande pela mentira. Você se torna escravo. Só que aí eu te pergunto, até quando você vai sustentar essa mentira? Até quando você vai viver sabendo certo, reconhecendo toda a palavra, todos os princípios, os 10 mandamentos, e vai viver errado nessa vida de pecado, de maldição? Até quando você vai ficar enganando a si mesmo? Porque não é o outro que você está enganando, não. Você está enganando primeiro a si. Então, esse processo psicológico, você fica maquinando. Hoje eu vou viver a mentira. O que eu vou fazer hoje para viver? Para você sobreviver, você é escravo da mentira. Para você sobreviver hoje, você continua na mentira. E aí você tem que acordar já com a cabeça a milhão. Tentando descobrir o que eu vou falar hoje. O que eu vou fazer hoje. O que eu vou... Você fica maquinando. Não, e o engraçado é você levar a mentira para o outro, alimentar a mentira, sabendo que é mentira, e ainda querer que o outro acredite na sua mentira. Aí já é demais, né? Aí já é demais, aí basta. Fica para você a mentirinha aí. Não vai levar nas pessoas. E aí outra coisa que eu digo também sobre a verdade, quando a gente vive a verdade, a gente vive aí que o inimigo ele vem, né, para querer destruir. E a questão que eu quero chegar aqui, no ponto
no ponto X aqui da questão, transformando mentira em verdade. O que é de Deus, Ele não nos deixa dúvida. Essa é a fachada aí, o eixo de tudo. Pega esse eixo, o gancho aí, ó. A mentira, ela nos deixa dúvida. E o que é verdadeiro não nos deixa dúvida. Por exemplo, se você está pedindo discernimento para Deus, você tem que pedir discernimento, claro, de tudo que você vai fazer. Só que aí, como que eu sei se é verdade ou se é mentira? Como que eu sei se é Deus falando ou se é o inimigo? Deus não confunde. O que vem de Deus não confunde. Se você já está assim meio confuso, e se você começa a ansiar o desejo, aí vem a ansiedade. Ansiedade aguda, ansiedade complexa, ansiedade desequilibrada, desenfreada. Aí você percebe que você está numa ansiedade desequilibrada, desenfreada. O que você faz? Você não consegue parar para rezar, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você está numa ansiedade para aquilo acontecer, mas numa ansiedade. Aí, gente, sinto muito dizer. Quem traz ansiedade pra gente é o prato do demônio. Porque é mais rápido o processo. Então, se ele te tira de um lugar para pôr em outro, e você está com essa ansiedade que você não consegue ouvir Deus, uma coisa eu te digo, e pode ter certeza, eu sou a prova disso, de que Deus, ele não trabalha em meio à ansiedade. Ele não trabalha. Enquanto você não silenciar para ouvir a voz de Deus e reconhecer que Deus não trabalha em meio à ansiedade, aí você vai ter discernimento para saber. Opa, acorda para a vida, bem. Acorda para a vida. Você está ansiosa demais. Você está ansiosa pela manhã. Você está ansiosa porque 10 anos. Você está ansiosa por essa conquista. Você está ansioso demais. Mas não é Deus trabalhando, não. Você pode ter certeza. É o demônio maquinando o seu coração. Então, o discernimento é esse. Surgiu dúvida. Surgiu ansiedade. Veja bem. Deus não trabalha em meio à ansiedade, tá? Não perturba vocês. Tiago fala, não perturbais, não tem ansiedade, pois Jesus não trabalha no meio de ansiedade. Então que fique bem claro isso, transformando mentira em verdade, o tema de hoje, e falando da ansiedade, e fechando aqui o livro, tá? Há uma deliciosa expressão holandesa para isso, que significa a capacidade de jogar uma pedra e fazê-la ricochetear na superfície da água o maior número de vezes possível. Plim plam pletering, que significa a capacidade de jogar uma pedra e fazê-la ricochetear na superfície da água o maior número de vezes. Quando você joga pedra, né? Aí ela... Palavras nunca são gratuitas, né? Palavras nunca são gratuitas. Conheço gente que assinou muitas notas promissórias, espirituais e contratos emocionais, sem ler. Daqueles de letrinhas miúdas, por conta que me disse, sem pensar. Conheço gente que acabou rifando sua salvação e leiloando sua família por conta de palavras insensatas. Nossa, me veio uma coisa aqui agora. Olha aqui quando fala, conheço gente, o padre falando, que assinou muitas notas promissórias espirituais e contratos emocionais sem ler. E hoje está sofrendo, né? A ansiedade de ter sua casa. Vou dar um exemplo que vai servir para muita gente, tá? Às vezes não estava na hora de você ter sua casa própria. Aí você estava numa ansiedade tão grande que esse documento, se der certo, se passar por todos os processos, se for aprovado, porque é de Deus. Tá, só que a casa não é sua.
casa do governo, você emprestou dinheiro do banco, aí você vai ficar sendo escravo do dinheiro. Não estou desmerecendo pessoas que têm sua casa própria, porque eu não tenho minha casa própria. Eu construí num terreno da minha família, uma casa própria, no lugar errado. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes a pessoa se preparou para conquistar sua casa. Entende uma coisa, né? Quando você se preparar financeiramente, é uma coisa. Isso que eu quero dizer. Não estou falando mal de quem comprou ou financiou uma casa, entenda. Discernimento para isso. Eu estou querendo dizer assim, que o prato do demônio veio cheio. A pessoa foi tentar um financiamento humanamente impossível. Pela renda social, pela renda dela, do marido, né? Pela renda per capita lá. Aí fez a distribuição de valores, quanto que podia pagar. Às vezes omitiu, né? Que existe falsos... Ó a mentira onde tá. Eu quero aquela casa, mas eu preciso comprovar minha renda, que eu faço isso, isso, aquilo. Então, vai lá e comprova a renda mais do que aquela mentirinha da renda, né? Só para ser aprovado. Daí já é um prato pro demônio. E aí, chega um certo tempo, o primeiro ano tá uma maravilha, tô pagando. O segundo ano tá uma perfeição. O terceiro ano, a mulher perdeu o emprego. E tá grávida. No quarto ano, veio a pandemia. Você foi mandado embora. Não podia trabalhar. E sua mulher desempregada. O que aconteceu? É fato que aconteceu, porque a Caixa Federal, ela paralisou o financiamento, ela paralisou por 6 meses para você ficar em dia, porque eram tantas pessoas devendo, hoje quantas pessoas, população brasileira não está com o nome no SPC e Serasa. Então, o padre está falando isso aqui no livro, não sou eu falando, tal. Às vezes, você, na hora da ansiedade, na hora, a cabeça, ela fica, o emocional, ele fica desenfreado, né? Que você assina um papel, você nem lê. Você nem vê condições, você faz de tudo para dar certo, você faz de tudo. Você arruma caso para dar certo, você arruma mentirinha para dar certo. Você não deixa Deus trabalhar, você não deixa Deus agir. Quem está no comando é o demônio, porque você já começou com mentira. Quem está no comando é o demônio. A brechona aí. Aí depois, o que você colhe, o que você planta, o que você vai colher lá atrás. Hoje você está brigando com a sua vida financeira, né? Você está se rebelando com ela. Você não consegue comprar nada mais hoje em dia. É consequência sua. Você foi pedir para Deus para fechar as portas quando era necessário? Você foi pedir para Deus na hora de fazer aquele contrato e assinar uma Bíblia para pagar depois? Você foi pedir para Deus discernimento? Hoje eu não faço loucura na minha vida. Hoje eu não faço. Hoje eu não faço loucura, não. A gente tem que pensar bem, muito bem. E na hora que a gente tá assim, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquela agonia, vamos correr, vamos acelerar o processo. Aí eu falo, opa, para, respira. Por que você tá acelerada? Por que você tá ansiosa assim demais? O que tá acontecendo? Por que você quer fazer tudo correndo? Pra graça não passar? Não é graça, não. Ansiedade, Deus não trabalha na ansiedade, não é Deus falando. Não é Deus falando, não. Então é isso, gente. Quando a busca pela verdade surge logo na infância. Gente, é uma pessoa que vive com uma família, que tem esses princípios da verdade. Aqui em casa a gente não admite mentira. Meu marido, eu, gente, nós não admitimos mentira. A mentira é um prato cheio pro demônio. E não vou falar que as crianças mentem. Quem fez isso? Não. Olha que eu olho dentro do olho, eu sei quem tá mentindo. Fala a verdade. Fala a verdade.
A gente conhece no olhar de uma criança inocente quando ela mente. A gente conhece no olhar da criança quando ela tá mentindo, não é? E do ser humano também. Não adianta. A mentira tem perna curta. Diziam os antigos, né? Falam. Antes da nossa oração, que ainda é 4h54, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Um videozinho que eu preparei. Um videozinho que eu preparei da borboleta. Por que, gente, a borboleta? A gente tá transformando esses 40 dias, transformando maldições em bênçãos, trazendo um dia após dia. E a gente já superou, né? Que nós estamos hoje no 31º dia. Então, gente, a gente está quase lá. A gente está transformando em borboleta. Tá nessa transformação. Deixa eu pegar aqui. Eu separei um casulo quando ele tá. Germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. As suas lágrimas estão regando o sol e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. As suas lágrimas estão Que lindo! É sobre isso que eu tô falando aqui, tá? Tem gente mandando mensagem pra mim. Ai, você me fez voltar nos meus sonhos. Ai, que lindo. Você me fez restaurar sonhos. Me ajudou, né? Na transformação, eu estou restaurando meus sonhos que estavam enterrados. Será que eu vou virar uma borboleta? Claro que vai. É um processo doloroso, né? Imagina para essa lagartinha que entrou no casulo. E no casulo não tem ninguém, é só ela. A gente pode considerar que no nosso casulo que a gente tem Deus só, mais ninguém. E a gente tem que se lapidar e a gente tem que viver. Eu falo que nem a transformação, né? 40 dias é uma transformação. A águia também, ela se levanta. Quando chega aos 40 anos, ela se decide viver mais 30, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela vive mais 30 anos, ou ela morre, se decide ali, porque ela está muito velha, o bico torto, e para ela se transformar, ela tem que se isolar. Então ela vai num pico bem alto, e ela começa a passar por um processo doloroso, que ela tem que arrancar o bico dela, para nascer outro, para poder arrancar as penas, as unhas, as garras, né? Porque as garras não pegam mais alimento, ela não se alimenta mais. Então assim, e aí quando ela passa esse processo, ela dura mais quanto tempo? Ela vive mais 30 anos, a águia.
E assim é a nossa vida de transformação. Uma gestação, quem passa é você, mulher. São 40 semanas de gestação. O bebê no ventre é você que sente a primeira mexida. Você sente e chama o outro para sentir. Mas é seu momento, é seu casulo. E o bebê está ali também, se transformando nesse processo de 40 semanas. É a transformação da mãe e a transformação do bebê. Ele precisa passar por essa metamorfose por 40 semanas. E diz aqui no livro que o 40, o número bíblico 40 representa a inauguração de um novo tempo. 40 dias é um tempo que a lagarta gasta para se transformar em borboleta. Neste caminho de 40 dias, transforme maldições em bênçãos pelo poder da sua palavra. Então, é sobre isso. Eu estou aqui ajudando vocês a transformar. São 31 temas. Quem quiser voltar na live, é uma série. Tá lá no Instagram. Tá separado por série. Quem não souber entrar lá, porque tem que pular, tá na sequência, em ordem, né? Tá em ordem cronológica lá, você vê. E aí eu posso passar para vocês. Eu faço o desenho, como que faz. Quem tiver dúvida, não souber entrar na série direto. Porque ali no feed tem tudo junto, misturado, né? Para você partir para outra página do Instagram, onde só vai ter as séries, é um outro lugarzinho, uns quadrinhos que você vai clicando lá para dar um play. E lá tem todas as séries, são 40 dias. Nós já fizemos 31 dias. Essa eu vou gravar, vai ficar 31 lá para você. Salva. Um conteúdo aí gratuito que você pode estar transformando a sua vida. Cada dia um tema novo, diferente, né? E vamos para a nossa oração, tá bom? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração é uma oração de renúncia diante do tema previsto aqui, né? Que foi partilhado. Então, cada dia a gente faz uma renúncia sobre o tema proposto, né? E aí, no fim de tudo, dos 40 dias desse processo, você renunciou pelo menos 40 coisas, né? Você transformou 40 coisas da sua vida. Maldição em bênção, verdade em mentira, ou mentira em verdade, desculpa. Que mais os temas? Torpor em fervor, egoísmo em generosidade, vícios em virtudes. Muita coisa você transformou. Carência em doação, idolatria em adoração, necessidade em providência, enfermidade em saúde. Esses foram os temas que nós fomos transformando a cada dia. Então, eu falo e vocês repetem. Doce Jesus, falarei a verdade, sempre a verdade. Nada mais do que a verdade. Claro, sempre com caridade, mas a verdade. Viverei agora na claridade da caridade. Viverei eternamente na claridade da caridade. E agora, renuncio à mentira e à falsidade, à adulação e à bajulação, à dissimulação e à leveza. E traz as fofocas e aos mexericos, ao falso testemunho e as palavras que ofendem e machucam. Transformarei maldições em bênçãos, transformando a mentira em verdade e a inverdade em caridade. Amém. Deixa eu ver onde que tá. Peraí. Dispositivo. Pronto. Gente, eu trouxe uma música para vocês hoje, um louvor, pra gente
Liberta-me de mim. Chama esse louvor. Na verdade, estou conhecendo agora também esse louvor. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E não enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é É sobre isso, gente. Viver na presença de Deus. que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Tu és o meu amado, Senhor. Vamos orar. Liberta-me, Senhor. Liberta-me dos vícios, Senhor. Liberta-me do pecado, Senhor. Liberta-me. Liberta-me, Senhor. Liberta-me. Liberta minha casa, coração. O meu corpo é escravo do pecado, Senhor. Eu não quero mais essa escravidão. Declare isso. Eu não quero mais viver nessa escravidão. Liberta-me de mim, Senhor. O meu viver é transformado na sua presença. Estamos esses 40 dias, Senhor, transformando maldições em bênçãos, Senhor. Para ser livre, para viver como aquela borboleta que estava no casulo e saiu, se transformou, Senhor.
dentro do casulo passou por essa metamorfose, Jesus. Nós pedimos, Senhor, pois nós vos adoramos, nós vos bendizemos, nós estamos perseverando o 31º dia hoje, Senhor, consagrando tudo a Ti, Senhor, das nossas vidas, renunciando a cada dia, Senhor, o pecado. Hoje estamos renunciando a mentira. Renunciamos à mentira, Senhor. Eu não quero mais mentir, eu não quero mais pecar, Senhor. Livra-nos desse mal. Mentirinha do pecado, eu não quero mais. Declare isso, declare. Eu não quero mais levantar falso testemunho. Eu não quero ser mais mexeriqueiro. Eu não quero mais armar contenda, Senhor. Eu não quero mais a mentira para mim. Eu não quero mais a mentira, Senhor. Eu quero viver a verdade. Sempre a verdade, Jesus. A verdade me leva diante de Ti. Me faz abrir os olhos. Tira as escamas dos meus olhos, Senhor. A verdade abre meus olhos. Eu consigo Te ouvir. Eu consigo Te enxergar. Eu consigo, Senhor. Então liberta-me, Senhor. Tira essas vendas dos meus olhos. Eu Te dou livre acesso, Senhor. Eu Te dou livre acesso para que o Senhor venha e transforme o meu coração de pedra, me dê um coração novo de carne, Senhor. Faça conforme a Sua vontade, conforme a Sua certeza, conforme dê-me, Senhor, os dons do Espírito Santo de discernimento, Senhor. Eu quero virtudes, quero ser uma mulher, um homem de virtudes, Senhor. Eu quero crescer e amadurecer, Senhor, com todos esses processos dolorosos, com toda essa dor que eu tenho, que eu carrego comigo, Senhor. Cicatriza elas. Me ensina a ser madura com essas dores. Me ensina a amadurecer com esse processo que eu passei. Porque eu sei, Senhor, que foi tudo escolha minha. Ai, se não fosse a minha decisão errada. Ah, se não fosse a minha decisão errada. Ah, se não fosse a minha decisão errada. Você errou. A decisão é sua. Você não pediu para Deus. Deus fala com muita gente aqui. Ah, se não fosse, filha, a sua decisão errada. Ah, se não fosse, filho, aquela decisão sua errada. Eu estava te levando no caminho certo, no caminho que eu planejei para você. E aí você errou a rota. O Waze te levou para outro lugar. Você desviou a rota. Mas se reconecte. Se reconecte. Eu te recebo de braços abertos. Se reconecte. Sua internet falhou? Sua internet falhou? Na hora que você estava indo para o caminho de Deus, falhou e você ficou perdido ali com o Waze? GPS. Então, e aí você voltou, volta a rota, volta na rota, Jesus está te chamando. Ele está te esperando. A escolha foi sua, a decisão foi sua. Ah, mas que bom, eu permiti sim, eu permiti porque esse processo doloroso, que você vai cicatrizando aos poucos, eu te fiz essa mulher, esse homem cheio de... Você não vai errar de novo nisso. Porque você cresceu, você amadureceu nesse processo. Ah, que bom que você errou. Vamos tirar o lado bom de tudo que acontece de ruim na nossa vida. Nossa, que bom que eu errei. Que bom que aconteceu tudo isso comigo. Gratidão, Senhor. Gratidão gera milagres. Gratidão é isso. Gratidão na minha vida, minha dor, minhas feridas, minha alma ferida, meu espírito ferido, foi transformando em gratidão. O Senhor me usou de uma tal forma na gestação, na maternidade. Foi doloroso o processo, foi muito doloroso. Perdeu uma menininha, depois perdeu outra menininha, que era meu sonho. E aí vem, tá bom, filha, você já passou tudo que tinha que passar. Eu ouvi o seu clamor de Ana. Eis aqui um filho amado. Em 9 dias eu restituo tudo o seu útero e transformo. Assim como eu fiz o mundo. Se eu fiz o mundo inteiro em 7 dias, descansei no 7º, por que eu não posso reestruturar dentro de você, o seu útero, fazer uma casa nova, transformar, curar, sarar tudo. Lapidar
e trazer um novo bebê, um novo arco-íris. E assim ele fez com o João Miguel. E tinha que ser o João Miguel. Eu tenho o Gabriel, o Rafael e faltava o Miguel. Tinha que ser meus anjos de guarda. Porque para o processo que eu enfrentei e para o processo que eu ainda vou enfrentar na minha vida, que agora eu decidi renunciar à minha profissão como pedagoga e me tornei missionária, para esse processo acontecer, eu preciso muito de anjos de guarda. E é por eles, pelos meus filhos, que eu vou guerrear. E Deus vai cuidar. Eles vão estar aqui intercedendo por mim, eu saio em missão. E aí, Deus vai olhar os meus enquanto eu cuido dos dele. E assim tem sido. E assim tem feito. Assim tem acontecido. E aí aconteceu e nasceu esse livro, Gratidão Gera Milagres. Eu ainda não tenho condições financeiras de fazer esse livro de uma forma física, que é para você tê-lo em mãos, folhear, se apaixonar em mãos. Mas Deus tinha pressa, acelerou o processo aí, e aí foi permitindo muita providência, me deu sabedoria e capacidade. O que eu consegui fazer? Eu consegui fazer uma economia aí e com a bagagem de marketing digital, o conhecimento que eu tenho adquirido, hoje eu trabalho o livro em forma de Bíblia online, né? Você assiste, você lê ele pelo celular. Então ele está no Amazon, por enquanto está sendo só em forma de e-book, né? Para você ler pelo celular. Mas você não vai se arrepender. E aí com esse dinheiro que vai entrando também, você está fazendo uma caridade, ajudando ao santuário que está em construção, o Recanto São José, de Tupi Paulista. Você imagina uma canção nova na nossa região? Você imagina quantas pessoas não serão abençoadas num lugar santo daquele, ao lado da Capela Santa Teresinha do Menino Jesus? Então é sobre isso. A missão não pode parar. A gente tem que ir transformando e Deus vai capacitando a gente, vai nos moldando, vai nos lapidando. E é sobre isso. O livro, deixa eu ver. Eu recebi a capa, aqui ó. Essa capa no digital. Ele vai vir assim. Ele já está pronto para ser impresso, mas eu estou precisando da providência divina, né? Que vai acontecer, eu creio, com a venda das minhas t-shirts, que eu estou vendendo camisetinhas com frases motivacionais, com frases de Deus, né? Então eu fiz comprei um malotezinho para poder fazer uma renda, né? E evangelizar também, dessa forma. E com as vendas no digital, do livro também, que vai entrando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e Deus vai ajudando na providência desse livro físico, que vai me levar para o mundo, dando palestras, que agora eu sou missionária, né, pregadora da palavra. Eu sou a pedagoga tá na escrita, né, que eu gosto de escrever. Agora eu sou escritora, que lindo. A Fá tá aqui na live, a Fá, um beijo. A Fá fez todo o prefácio do livro, uma dedicatória, né? Que lindo que ficou o prefácio, maravilhoso. E aí eu tenho só agradecer a Fabiana Pacheco, ao Paulo Cerveleira, né? Por essa ajuda espiritual deles durante esse processo. Eu também fiquei 40 dias afastada, eu não escrevi livro nesses 40 dias, fiquei em tratamento com síndrome de burnout, que fez com que eu tive um desequilíbrio emocional e físico, né, mental. E aí, depois que tudo voltou ao lugar, eu saí transformada. E olha a transformação, hein? Finalizei meu livro,
tudo passou, tudo é graça. E para tudo tem um porquê, né? Para quê? Para quê todo esse processo, Senhor? Não por que isso comigo. Para quê, Senhor? Qual o propósito disso? O que o Senhor quer com isso? Nesse processo de 40 dias afastada, eu senti um chamado muito forte de Deus para a missão. E no dia 3/11 eu tinha que me decidir se eu queria continuar dando aula, se eu queria ir para a missão. E no dia 3/11, completou 2 anos que eu tive o sangramento e Jesus, em 9 dias, me fez gestar novamente. E no dia 3/11 era o último dia de inscrição do processo seletivo. E ali eu renunciei ao meu cargo, falei com Jesus, falei, eu não vou fazer inscrição, a minha vida é sua. Toma as rédeas da minha vida, me leve onde o Senhor quiser que eu vá, mas primeiro me cura, Senhor, que eu preciso dessa cura. Eu preciso de ser curada para ajudar a curar o outro. Na verdade, eu não era uma doença, nada que eu tinha, era só uma bagagem emocional muito grande que eu estava carregando, né? Obrigada, Fá. É uma bagagem muito grande que eu carregava, muito grande, 3 crianças, casa, trabalho integral, projeto, estudando para concurso, tudo, era muito. Mais a igreja, mais a comunidade que eu tenho, que eu fundei Geração das Graças, mais o livro escrevendo, mais os cursinhos estudando. Ai, não tem cabeça que aguenta. 40 anos de idade? É o processo da metamorfose. O 40, gente, eu falo que o 40 transformação, está no 40 mesmo. É um número bíblico. 40 dias no deserto, né? Foi atentado. 40 anos para a terra prometida, que desviaram, era para durar 11 dias, virou 40 anos, né? O 40 é um processo. E em Deus a gente vai vencendo tudo. Gente, já tá tarde, 5h21. Meu marido vai trabalhar e eu vou dar um tchauzinho aqui pra ele. E aí, hoje eu tô aqui fazendo os condicionais. Quem quiser condicional, me fala. Das t-shirts, tá? Sem compromisso. E vai de presente uma cartinha de Deus. Que Deus quer falar com você hoje? Eu escrevo de próprio punho. Eu oro pra você. Deus me dá a palavra. Me dá a passagem, né? O capítulo e o versículo. A palavra, eu não vou escrever a palavra para você, não. Larga de preguiça. Você que não abre a Bíblia e vai ver o que Deus está falando, não. É uma dinâmica. É uma dinâmica. Muito legal, né? É uma evangelização também. É uma forma de evangelizar. Então, ó, um beijo para você. Fá, vem aqui em casa hoje. Vou estar por aqui. Um beijo pra vocês, até amanhã no nosso 32º dia. Eu já vou falar o tema, tá? Vou falar de amanhã, tá? Porque ontem na correria, transformando medo em coragem. Nossa, que legal amanhã. Transformando medo em coragem. Quem quer transformar o seu medo, que tá esse medinho aí, em coragem? Tá com medo de empreender? Tá com medo de quê? Então vem comigo amanhã, que eu vou ensinar você como que você faz. Como que você vai fazer, passo a passo. Tá bom? Abençoado dia, deixa eu fazer um print aqui. Olha lá. Peraí que eu errei aqui no negócio. Aí, ficou lindo. Um beijo pra vocês, gente. Vou encerrando a live. Ó, Deus os abençoe nessa sexta-feira. Linda sexta-feira. Dia 27 de janeiro, tá? Deus abençoe poderosamente o seu dia. O seu final de semana vai ser maravilhoso. Profetize isso. Profetize coisas boas hoje. Tchau.